Olá, escrevedores, futuros escritores. Sou Líber Matteucci, jornalista, publicitário, dei aulas de criatividade na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio, fui professor de técnica de redação na PUC-RJ e na Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje escrevo livros, tenho 5 publicados. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês pretendem escrever alguma coisa para os outros lerem, um anúncio publicitário, uma matéria jornalística, um livro de ficção, seja o que for, a primeira providência a tomar é pôr um nariz de cera. Sabe nariz de palhaço? Aquele que é grande, redondo, vermelho, chama logo a atenção? A primeira vez que eu ouvi falar em nariz de cera, eu era redator júnior de uma agência de publicidade. Aí fui apresentar o meu primeiro texto para o diretor de criação. Ele olhou e falou: tá bom, mas tá faltando o nariz de cera, né? Aí eu fiz a cara mais inteligente que eu podia e perguntei: como? Bom, não vou esticar essa história, mas ali eu aprendi que nariz de cera é a primeira frase, são as primeiras linhas, o primeiro parágrafo é aquilo que abre um texto. E como tudo na vida, a primeira impressão é muito importante. Imaginem uma menina que vai encontrar um camarada por quem ela está interessada e quer conquistar. Ela não põe nariz de palhaço, mas pinta os lábios, passa ruge, pinta os olhos, pinta o cabelo, pinta as unhas, se prepara para aquele momento. Assim é na vida e na escrita, porque a primeira frase é muito importante. Ela tem essa missão, ela tem que chamar a atenção para o resto do texto, ela tem que despertar a curiosidade do leitor, ela tem que ser capaz de atraí-lo para aquele mundo que vai se abrir ali após o nariz de cera, certo? Não importa se você quer ser jornalista, se vai fazer publicidade ou se pretende ser escritor. Vai haver sempre um público a ser conquistado. Vão por mim porque eu me formei em jornalismo, trabalhei em publicidade, hoje escrevo e sempre foi útil essa ferramenta, esse nariz de cera, essa coisa que eu aprendi lá atrás. No caso do anúncio, o Hans é o diretor de criação, ele me deu um exemplo que eu achei muito interessante na época, que era um anuncinho para a iluminação de banheiro, aquelas duas luminárias que ficam uma de cada lado do espelho, e o título curioso dizia: lembre-se desse anúncio da próxima vez que você se cortar fazendo a barba. Aí vinha o texto e a primeira frase começava assim: assim que o sangue estancar, vem à nossa loja conhecer as novas luminárias, etc, etc, etc. Vem cá, minha gente. Assim que o sangue estancar, isso lá é frase para se começar o texto de um anúncio de lustre? É. Por quê? E principalmente na propaganda, é importante porque o nariz de cera vai atrair gente que não está nem aí. Ninguém gosta de ver anúncio, né? Então, se você não for muito esperto, se o publicitário, no caso, não for muito esperto, ele vai perder logo o consumidor, o provável consumidor, logo de cara, que a pessoa não vai mergulhar ali. Alguns vão, mas vão porque por acaso estão à procura de lustre, né? Então esses normalmente são o público mesmo interessante. Porém tem uma infinidade de gente que se deixa levar por coisas que não precisa. A publicidade, infelizmente, faz isso, né? Mas não é só na publicidade que o nariz de cera é importante. No jornalismo também. No jornalismo, é claro, você não põe na primeira frase, porque ela tem que ser objetiva, é factual, né? Então, um texto jornalístico ele tem que ser muito claro e sem abobrinha. Mas o nariz de cera vai para o título, a manchete. Observem, por exemplo, os títulos de jornais que ficam expostos na banca para atrair os compradores. Teve um em Portugal, curioso, que dizia: tudo por Jesus. Mas era a Bola, um jornal esportivo.
porque o presidente do Benfica estava disposto a pagar qualquer coisa para ter o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, né, de volta. Antigamente, num festival da Record, da antiga TV Record, o cantor Sérgio Ricardo foi vaiado, não gostou, quebrou o violão, jogou no público. No dia seguinte saiu no jornal: violada na plateia. Curioso, né? Sensacionalista. Mas quem é que não leu uma coisa dessas, né? E isso pode passar para qualquer área da escrita. Na literatura também, o início de uma história tem que ser cativante para o leitor ir em frente. E o título pode ser considerado também uma espécie de nariz de cera. Também está lá para atrair atenção. Vou dar um exemplo que eu tenho aqui comigo. Um exemplo. Pequeno Grande Homem, do Thomas Berger. Um homem ou é pequeno ou é grande. As duas coisas, fica curioso, né? Fica interessante. Eu, particularmente, fui atraído por isso, comprei o livro, li, fui ver o filme com o Dustin Hoffman. Aliás, recomendo os dois, fantástico. Thomas Berger é engraçadíssimo e é um exemplo a ser seguido. Tenho mais um, é outro homem, por acaso, é o Homem Sem Qualidade, do Robert Musil, ou Musil, não sei como é que se fala. O Homem Sem Qualidades, pense nisso, a gente compra um livro porque tem alguém muito bem sucedido, um ator famoso, um futebolista campeão, um prêmio Nobel. Quem vai comprar, querer saber lá de um homem sem qualidades? Então é curioso porque ele atrai a gente ao contrário. Você não quer saber o que o cara tem, você quer saber o que ele não tem. O que será que ele não tem, né? Então, exemplo brasileiro que eu busquei agora há pouco, Um Júri Suspeito, do Sérgio Bandeira de Mello. Um júri suspeito. Ora, supostamente o réu é suspeito, não é? Não o júri. Não vai ser o promotor, não vai ser o juiz. Mas acontece, né, gente? Acontece. E é curioso, Um Júri Suspeito chama atenção, a gente vai ler. Outra coisa bacana também é Um Ano que Nunca Terminou, O Ano que Não Terminou, 1968, do Zuenir Ventura. Todos os anos terminam, né? Eu fui lá ler por que 1968 não terminou, na opinião do Zuenir Ventura. Muito bom também, recomendo. Como é óbvio, o título do livro só não basta, né? Vocês que são leitores sabem como é. A gente entra numa livraria, é atraído por um título e vai ler lá o primeiro capítulo para ver o que acontece, para ver se a gente se interessa. E realmente esse é o nariz de cera propriamente dito, aquele que está no texto. E eu vou dar como exemplo uma obra-prima, Metamorfose, do Franz Kafka, um dos livros mais famosos do mundo, e a fama dele vem inclusive do primeiro parágrafo, do nariz de cera, que no fundo é não só uma tentativa de atrair, como é a própria ideia do livro, quer dizer, essa ideia que é atraente, posta, escrita de uma forma atraente. Vocês começam a ler e dão de cara, olha, eu anotei aqui para ficar mais fácil, e dão de cara com isso. Metamorfose, capítulo 1, primeiríssimo parágrafo. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Comparado com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante dos seus olhos. O que me aconteceu? Pensou. Não era nenhum sonho. Estão vendo? Não é fácil. Agora, gente, legal, né? Chama atenção, é fortíssima a ideia, né? Imaginem vocês no lugar dele, um dia acordam, olham no espelho e viraram o Bolsonaro. Terrível, né? Uma coisa não é fácil. É óbvio que não é à toa que ele tem a fama que tem.
o livro e o autor, né? Eles, e por um trabalho bem feito desde o início. E o clássico, que eu não tenho aqui comigo agora, mas que vocês conhecem, Grande Sertão Veredas, de ninguém menos que João Guimarães Rosa, um homem que falava nada menos que 20 línguas, gênio absoluto. O melhor livro que eu li na minha vida foi Sagarana, dele, e mais um para vocês escreverem aí, se querem realmente ser escritores e se meter na escrita. Esse exemplo é para ser seguido. O que tem o Grande Sertão? O Grande Sertão tem um nariz de cera no texto, que é o mais pequenininho, mais curtinho que eu já vi. Nonada. Tem essa palavra, a primeira palavra de um livrão de 600 páginas, nonada. N-O-N-A-D-A. Aí eu confesso que quando li a primeira vez não sabia o significado de nonada. E quando li a segunda vez também não sabia. Olha, vou ser sincero, agora antes de fazer esse vídeo para vocês, eu tive que ir no Google ver que raio de palavrinha era essa. Nonada. Quer dizer, uma coisa sem importância, uma coisa insignificante. E vejam, coisa tão pequenininha e tão cheia de significado faz com que as pessoas leiam 600 páginas. Claro, não é bem assim. A gente precisa, vou deixar para uma próxima dica, como é que a gente escreve essas 600 páginas tão boas quanto o Nariz de Cera, não é? Se a gente for levar o Nariz de Cera assim às últimas consequências, então na literatura é preciso que um livro, seus 3 primeiros capítulos sejam muito bons, para que você atraia o leitor para a história, envolva, faça com que ele tenha vontade de fluir junto com o texto, né? E se divertir, ler e se encantar. E a mesma coisa para um filme, os primeiros 10 minutos, se não forem bons, o sujeito se levanta e sai do cinema, não é? Vale para o teatro, para todas as artes onde é necessário prender o seu público, não é verdade? Então é isso, Nariz de Cera. Fica dada a dica, faça um bom proveito. Tchau, tchau, Bambini. Até a próxima.